Oi, gente, meu nome é Silvia, sou estudante da segunda série do ensino médio e hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre racismo e crimes de ódio nos meios de comunicação. Primeiramente, eu acho importante explicar para vocês o que é estereótipo. Estereótipo é uma forma de simplificar e categorizar as pessoas com base em suas características superficiais, como raça, gênero, idade, nacionalidade, entre outras coisas. Normalmente, estereótipos são baseados em preconceitos e podem levar a generalizações injustas e discriminatórias, podendo influenciar nossas percepções e comportamentos em relação aos outros, contribuindo para a perpetuação do racismo e de outras formas de discriminação. Entendendo mais um pouco sobre o tema, vou explicar para vocês a origem do termo raça. Primeiramente, raças são diferentes grupos de seres humanos que possuem características físicas distintas. A ideia de raça como uma classificação humana surgiu lá no contexto da colonização europeia e na exploração de outros continentes durante o século XVI e XVII. Nesse período, os europeus também entraram em contato com povos de diferentes partes do mundo e começaram a categorizá-los com base em suas características físicas. Essa caracterização foi bem influenciada por preconceitos e estereótipos e foi usada para justificar a exploração e a dominação dos povos colonizados. A ideia de raça também foi influenciada por teorias científicas equivocadas, como o racismo científico do século XIX, que defende a hierarquia das raças com base em supostas diferenças biológicas e intelectuais. É importante ressaltar também que a noção de raça como uma classificação biológica não tem base científica. Estudos genéticos modernos mostram que não existem diferenças genéticas significativas entre os diferentes grupos humanos. Agora eu tenho certeza que vai ser mais fácil de vocês entenderem a origem do racismo. O racismo não é apenas sobre questões individuais, mas sobre estruturas e instituições sociais que produzem e reproduzem a desigualdade racial. O problema do século XX seria o problema da linha de cor, que é a relação das raças mais escuras para as mais claras dos homens na Ásia, na África e na América, que isso definiria o problema ou a linha divisória da nossa sociedade, afirma o historiador e sociólogo afro-americano W.E.B. Du Bois. A origem do racismo remonta ao período da expansão colonial europeia, especialmente a partir do século XV. Durante essa época, os europeus estabeleceram impérios coloniais em diferentes partes do mundo, explorando e escravizando os povos indígenas e africanos. Ele surgiu como uma justificação ideológica para a exploração e dominação desses povos. Os colonizadores europeus consideravam-se superiores às populações nativas das terras conquistadas, tanto em termos de cultura quanto de características físicas. Ele também foi perpetuado por meio de ideologias e políticas racistas, como o apartheid na África do Sul e as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, que institucionalizaram a segregação e a discriminação racial. Agora vamos falar um pouco sobre o que são crimes de ódio. De acordo com o artigo 3, incisivo 5 da Constituição Federal de 1988, constituem os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, qualquer ato discriminatório, portanto, fere esse princípio basilar, que faz a salvaguarda do cidadão. Com isso, é possível entender que ter a sua crença, etnia, raça, origem e identidade hostilizados pode ser considerado um crime de ódio. O defensor Leandro Bessa, assessor de planejamento e gestão da Defensoria, explica que o crime, diferente dos convencionais, tem como motivação original o preconceito, uma intolerância completa à existência de um grupo, que pode evoluir para atos de diferentes violências. O que caracteriza o crime de ódio é a existência de uma aversão completa ao outro, onde o ódio tende à eliminação. Os crimes são de violência física, mas também de violência psicológica. Então, abrange desde o homicídio até uma injúria motivada por uma característica específica de pertencimento de uma pessoa a um determinado grupo. São crimes de ódio o racismo, a homofobia, o feminicídio, o etnocentrismo, a LGBTfobia, a xenofobia e a intolerância religiosa. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de comentários racistas e de crimes de ódio nos meios de comunicação. Em 2016, a cantora Preta Gil foi vítima de preconceito na internet e denunciou mensagens de ódio recebidas pelas redes sociais. Em sua página no Facebook, ela desabafa. Ontem fui atacada com diversas mensagens de ódio em minha página no Facebook. Uns atacaram minha cor, meu trabalho, meu corpo. Outros tentando fazer piadas de péssimo gosto apenas para tentar me denegrir ou magoar. Eles assinaram todos os posts com uma hashtag, agiram em bando. São organizados e cruéis. Saibam,
Esse tipo de ataque só me fortalece. Eu conheço meu valor, escreveu a cantora em seu perfil. Também em 2016, a cantora Ludmilla foi à delegacia registrar uma ocorrência contra o homem que teria feito comentários racistas sobre ela em uma rede social. Eles acham que não chateia, mas machuca de verdade, disse Ludmilla. Em 2021, o ex-jogador de vôlei Maurício Souza viraliza após fazer comentário homofóbico em rede social. Em seu post, havia o print da notícia Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser bissexual, com a imagem do beijo gay do super-herói nos quadrinhos. Na legenda, o jogador de vôlei escreveu: "É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar." Após isso, o jogador de vôlei foi dispensado do Minas Tênis Clube após pressão dos patrocinadores por postagem no Instagram. O treinador do Brasil diz que a equipe não tem espaço para profissionais homofóbicos. Por último, eu vou explicar para vocês sobre o teste da boneca, explicando as consequências do racismo. Na década de 1940, o psicólogo Kenneth Clark realizou um experimento chamado teste da boneca. Esse teste tem o objetivo de investigar a percepção racial e o impacto do racismo na autoestima de crianças negras dos Estados Unidos. Nesse teste, as crianças eram apresentadas a duas bonecas idênticas, porém, uma era branca e a outra era negra. A partir daí, as crianças eram questionadas sobre quem era a mais bonita, a mais inteligente e com quem gostariam de brincar. A maioria das crianças negras respondiam que a boneca branca era a mais bonita, a mais inteligente e preferível de brincar. Esse teste revelou as consequências do racismo internalizado nas crianças negras, indicando que elas internalizavam ideias negativas sobre si mesmas em relação à cor da sua pele, demonstrando impacto na autoestima e na identidade dessas crianças. Agora eu vou mostrar o trecho de um vídeo fazendo o teste da boneca com crianças negras italianas. E qual è la bambola che ti somiglia di più? O teste da boneca foi um importante marco na luta contra o racismo, pois evidenciou a necessidade de combater estereótipos e promover a valorização da diversidade racial. Por fim, é importante ressaltar que esse teste foi um instrumento utilizado para evidenciar o impacto do racismo e não perpetuar estereótipos ou reforçar a ideia de inferioridade de qualquer grupo racial. Bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre o conteúdo proposto. E espero que tenha ficado tudo claro. Beijo, tchau, tchau!